Ela achava que havia escolhido o homem certo, até perceber, tarde demais, que o amor da sua vida usava o mesmo rosto, mas era outro coração. Naquela manhã de céu limpo e vento calmo, Clara caminhava lentamente até a porta da igreja, vestida de branco, com flores presas aos cabelos e os olhos mergulhados num vazio que ninguém conseguia alcançar. Cada passo que dava em direção ao altar era como um aviso do destino de que algo estava errado, mas os sorrisos ao redor abafavam qualquer sinal de dúvida. O vestido era perfeito, o buquê delicado, o noivo elegante, e a cerimônia sonhada e organizada por muitas pessoas. Mas o coração dela estava em outro lugar. No fundo da igreja, do lado de fora, entre sombras e luz, estava Gabriel. O mesmo olhar que a fizera tremer semanas antes, agora brilhava com dor, derrota, despedida. Ele a encarava como quem pede socorro, como quem se despede sem voz. E quando o padre perguntou se Clara aceitava Daniel como seu legítimo esposo, ela hesitou por meio segundo, tempo suficiente para ver Gabriel virar de costas e desaparecer na tarde morna daquele domingo. Ela então disse sim, mas dentro dela tudo gritava não. A pergunta que pairava no ar, sufocando o silêncio de Clara, era uma só. E se eu tiver me casado com o irmão errado? Clara nasceu e cresceu em São Bartolomeu, uma cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia pelo nome e as janelas sempre abertas deixavam escapar o cheiro do café coado e do pão de queijo recém-saído do forno. Filha única de um casal de comerciantes muito queridos na região, ela sempre foi motivo de orgulho para os pais. Cresceu entre balcões de loja, ajudando no caixa e nas prateleiras, ouvindo histórias das clientes mais antigas, aprendendo desde cedo a observar o mundo com olhos atentos. Clara era o tipo de mulher que deixava rastro, mesmo sem querer. Cabelos lisos, castanhos claros, longos até a metade das costas, olhos verdes profundos que pareciam revelar o que as palavras não ousavam dizer. Seu corpo era atlético, moldado por caminhadas matinais pelas estradas de terra e tardes ajudando os pais no negócio da família. Clara não era de falar muito sobre sentimentos, mas tinha um coração sensível e uma alma que ansiava por algo maior do que a rotina da cidade. E foi em um fim de tarde, com o sol se escondendo atrás dos morros e a praça se enfeitando de cores suaves, que ela o viu pela primeira vez. Daniel. Alto, postura firme, cabelos escuros cortados no estilo militar, olhos castanhos que não demonstravam muito, apenas o suficiente. Ele havia acabado de chegar à cidade com os pais, depois de comprarem uma das maiores fazendas da região. Diziam que vinham para recomeçar a vida longe da correria da capital, mas ninguém sabia ao certo o motivo da mudança repentina. Desde o primeiro olhar, Clara sentiu um frio na barriga. Não era exatamente paixão, mas curiosidade. Havia algo em Daniel que intrigava. Sua seriedade constante, sua elegância contida e aquela forma de falar com poucas palavras, mas que pareciam pesar mais do que frases inteiras. Os dois se aproximaram devagar, entre encontros casuais na loja da família dela e almoços esporádicos com os vizinhos. Em poucos meses, estavam namorando. Mas dentro do coração de Clara, o silêncio era maior que o entusiasmo. O namoro entre Clara e Daniel avançava como um rio manso, sem grandes curvas, sem sobressaltos, mas também sem profundidade. Aos olhos da cidade, eles formavam o casal perfeito. Ele, o rapaz elegante, educado, de família rica, ela, a moça bonita, trabalhadora e respeitada. Os pais de Clara, encantados com a formalidade e o respeito que Daniel demonstrava, não escondiam o entusiasmo com o futuro genro. Clara, por sua vez, se esforçava para acreditar que aquele relacionamento era o certo. Daniel era atencioso nos gestos, cuidadoso nos horários, sabia exatamente como agradar, mas faltava algo. O coração dela não pulsava forte ao vê-lo, e os encontros, ainda que tranquilos, eram quase sempre marcados por silêncios que não acolhiam. Quando ele a pediu em casamento,
durante um jantar planejado nos mínimos detalhes no restaurante mais sofisticado da cidade vizinha, Clara hesitou, não por não gostar dele, mas porque não o amava. Ainda assim, disse sim, pela lógica, pela expectativa dos outros, pela ideia de que talvez o amor pudesse surgir depois. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha outros planos. Poucos dias após o noivado, Clara entrou na loja dos pais e parou, imóvel, ao ver um homem alto, de costas, mexendo em alguns produtos na prateleira de cima. Ele se virou, e por um segundo ela achou que fosse Daniel. O rosto era praticamente o mesmo, mas o olhar... o olhar era outro. Brilhava com leveza, calor, vida. Era Gabriel, irmão gêmeo de Daniel, que estava fora do país havia anos e havia retornado para trabalhar na fazenda da família. Clara ficou sem fala. Gabriel sorriu de forma espontânea, como quem já conhecia o coração dela. E naquele instante, algo dentro dela despertou. Não era atração comum, nem simpatia passageira. Era uma conexão intensa, quase inexplicável, como se as almas se reconhecessem antes mesmo das palavras. A chegada de Gabriel trouxe uma leveza que Clara já não sentia há muito tempo. Ele não era apenas parecido com Daniel fisicamente, o rosto, a altura, os traços, mas em tudo o mais, era o oposto. Onde Daniel era silêncio e rigidez, Gabriel era riso e espontaneidade. Enquanto o noivo passava os dias imerso em reuniões com fornecedores, decisões sobre negócios da fazenda e escolhas práticas para o casamento, Gabriel transitava entre os afazeres da terra com naturalidade, com a camisa meio aberta e as mangas dobradas, carregando no olhar uma liberdade que Clara invejava. Eles começaram a conversar por acaso, primeiro sobre os animais da fazenda, depois sobre livros, filmes, sonhos antigos. Em pouco tempo, ela já o esperava, sem querer nos finais de tarde. Gabriel a fazia rir com suas histórias exageradas de quando viveu fora, e também a fazia pensar, quando falava com ternura sobre as dores da vida, as saudades da infância, o quanto valorizava os momentos simples. Ele ouvia tudo o que Clara dizia com atenção rara, como se cada frase dela merecesse ser guardada. Era diferente de tudo que ela vivia com Daniel, onde os diálogos pareciam sempre negociações e não trocas de alma. Com Gabriel, as conversas fluíam como rios, com pausas confortáveis, silêncios que não pressionavam. Aos poucos, Clara começou a se perceber sorrindo de um jeito que não sorria há tempos. Certa tarde, ao caminharem pela beira do lago da fazenda, Gabriel parou, pegou uma pedra e a lançou na água, formando círculos. Às vezes a vida é isso, sabe? Uma pequena escolha, e tudo muda, ele disse. Ela não respondeu, mas sentiu aquela frase como uma verdade sussurrada pelo destino. A convivência entre eles se intensificou, e quanto mais Clara o conhecia, mais tinha certeza de que Gabriel era tudo aquilo que ela jamais soubera que desejava. Um homem de verdade, sem máscaras, sem jogos, que enxergava além da aparência. E isso a assustava, porque ao mesmo tempo que a fazia sentir viva, também a fazia lembrar que seu casamento se aproximava. Era noite na fazenda. O céu, sem nuvens, se estendia sobre eles como um véu estrelado, silencioso e cúmplice. Clara havia ficado até mais tarde ajudando nos preparativos de um evento que a família de Daniel organizaria no final de semana. Daniel, como sempre, saiu cedo, e nem se deu ao trabalho de buscá-la. Gabriel apareceu no momento em que ela guardava algumas caixas no depósito ao lado do celeiro. — Você ainda aqui? Ele perguntou com aquele sorriso de canto que desarmava até os muros mais altos. Clara riu cansada e aceitou a carona sem hesitar. O trajeto foi feito quase em silêncio, mas um silêncio carregado de tudo o que ainda não haviam dito. Ao passarem pela estrada de terra que levava à parte mais alta da fazenda, Gabriel parou o carro. — Quer ver as estrelas comigo um pouco? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela. Clara hesitou. Depois assentiu. Subiram uma pequena trilha e se sentaram em uma pedra grande, de onde podiam ver toda a imensidão do céu. O vento brincava com os cabelos dela,
e Gabriel tirou o casaco para colocar sobre seus ombros. Você merece mais do que isso, Clara, ele sussurrou, e ela virou o rosto devagar, encontrando seus olhos. O mundo pareceu parar por um instante, e então aconteceu. O beijo, lento, profundo, cheio de significado. Não foi um beijo qualquer. Foi o tipo de toque que faz o coração esquecer os medos, que acende tudo por dentro. Os lábios se encontraram como se já tivessem se buscado há anos. A pele arrepiada, o peito acelerado, os dedos entrelaçados. Não havia culpa naquele momento, apenas verdade. Clara sentiu o mundo se desmanchar e se refazer dentro daquele beijo. Gabriel a abraçou forte, como se dissesse com o corpo tudo o que ainda não podia dizer em palavras. E naquela noite, sob o silêncio cúmplice das estrelas, eles se entregaram um ao outro com o corpo e a alma, como se aquela fosse a única chance de viverem o que sempre esteve destinado. O silêncio daquela manhã parecia pesar mais do que qualquer palavra. Clara abriu os olhos devagar e, por um instante, pensou que estivesse sonhando. O quarto ainda estava mergulhado numa penumbra dourada e o calor do corpo de Gabriel ao seu lado lhe trouxe um conforto ao mesmo tempo doce e cruel. Ela virou o rosto devagar e o viu dormindo, sereno, com os cabelos escuros bagunçados e a expressão tranquila de quem, enfim, havia vivido algo verdadeiro. Mas o que era paz para ele era conflito para ela. O coração de Clara batia acelerado, não por arrependimento do que havia sentido, mas pelo peso da realidade que viria. Sentou-se na cama com cuidado, puxando o lençol até os ombros, como se tentasse se proteger de si mesma. Quando Gabriel despertou, ela já estava de pé, vestindo-se em silêncio. — Você vai fugir de mim? Ele perguntou, ainda com a voz rouca da madrugada. Clara parou, de costas para ele, apertando os olhos para conter as lágrimas. A gente não devia ter feito isso. Foi um erro. Gabriel se sentou na cama, surpreso com a frieza da frase. Um erro? Repetiu com a voz baixa, mas carregada de mágoa. Ontem foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que estava exatamente onde deveria estar, com quem eu queria estar. Ela se virou lentamente, os olhos marejados. Eu vou me casar, Gabriel, com seu irmão. Isso que a gente viveu não pode existir. Não deve. Ele balançou a cabeça tentando conter a revolta. Você vai casar com alguém que mal olha nos seus olhos. Você sabe disso. E ainda assim vai continuar mentindo para si mesma? Clara respirou fundo. Por favor, me ajuda. Vamos fingir que não aconteceu. Gabriel ficou em silêncio por um instante. Depois se levantou, pegou a camisa e começou a se vestir. Você sabe que ele não é quem finge ser, né? Ela ergueu o olhar, confusa. O quê? Ele deu de ombros, tentando disfarçar o peso da frase. Daniel, ele tem lados que você ainda não conhece. Mas tudo bem. Finge que não aconteceu. Se isso te ajuda a dormir à noite... E saiu do quarto, sem bater a porta, mas deixando atrás de si um vazio que parecia ocupar todo o espaço que antes havia sido preenchido por algo tão real. O dia do casamento amanheceu sem nuvens, como se o céu inteiro tivesse se vestido para a cerimônia. A cidade estava em alvoroço. Era o casamento do ano, com direito a flores importadas, músicos ao vivo e convidados vindo de fora. Clara olhava o próprio reflexo no espelho e não se reconhecia. A maquiagem impecável escondia os traços de quem chorou em silêncio durante toda a madrugada. O vestido era exatamente como ela imaginava desde criança, rendado, leve, com mangas delicadas e detalhes sutis. Mas agora parecia um disfarce, um manto que pesava mais do que seu próprio corpo. Sua mãe chorava de emoção ao seu lado, ajeitando o véu, dizendo que aquele seria o dia mais feliz da vida dela. Mas dentro de Clara tudo era confusão. Gabriel não apareceu na fazenda desde a manhã em que partiu, e seu silêncio gritava mais do que 1000 palavras. Quando Clara entrou na igreja, todos os olhares se voltaram para ela. Havia sorrisos, suspiros, celulares erguidos para registrar o momento. Daniel a esperava no altar, de terno cinza escuro,
expressão impassível, quase fria. Seus olhos encontraram os dela apenas por um segundo, e naquele breve instante, Clara soube que ele também estava ali por conveniência, não por amor. O padre começou a cerimônia, falando sobre o valor da união, o poder da verdade, o milagre do amor. Cada palavra parecia zombar da realidade. E então, quando chegou o momento da pergunta fatídica, Clara sentiu o tempo parar. Clara, aceita Daniel como seu legítimo esposo? Ela hesitou, não por dúvida, mas porque naquele exato instante olhou para a porta da igreja. E ali estava Gabriel, parado do lado de fora, sem entrar. Seu olhar encontrava o dela como um último suspiro, um adeus sem voz. Ele não sorriu. Seus olhos diziam tudo: dor, amor, derrota. Ela sentiu um nó na garganta, o coração batendo como tambor em descompasso. Gabriel virou-se de costas e caminhou para longe, desaparecendo na luz da tarde. Clara fechou os olhos e disse com a voz quase inaudível: sim. Mas naquele sim havia mais negação do que aceitação. Era o começo de um fim que ela ainda não conseguia entender. O tempo passou com a lentidão de quem carrega peso demais. 1 ano se foi desde o casamento. As fotos do grande dia ainda estavam espalhadas pela casa. Quadros nas paredes, porta-retratos na estante, álbuns que os pais de Clara mostravam com orgulho para qualquer visita. Mas o que ninguém via era o que acontecia depois da porta se fechar. O lar que Clara dividia com Daniel era bonito por fora, mas frio por dentro. Não havia toque, não havia conversa verdadeira, não havia vida. Desde a noite de núpcias, Daniel se manteve distante. Tocou nela uma única vez, com o corpo, mas não com a alma, e depois disso nunca mais a procurou. Clara não insistiu. Sabia que havia se tornado apenas uma peça decorativa na vitrine da vida perfeita que ele fazia questão de manter diante da sociedade. As aparências estavam sempre impecáveis. Jantares em família, idas à igreja, fotos em eventos, mas quando a luz do dia se apagava, restavam apenas 2 estranhos no mesmo teto. Na manhã do casamento, enquanto a cidade ainda dormia e os sinos não haviam tocado, Clara sentiu um enjoo estranho. Comprou um teste escondida e fez ali mesmo, trancada no banheiro da casa dos pais, com o coração em descompasso. Quando a linha apareceu, nítida, forte, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela já sabia. Estava grávida. E não era de Daniel. Era de Gabriel. A lembrança da noite em que se entregaram era vívida demais para permitir qualquer dúvida. Mas o destino, talvez por ironia ou misericórdia, a poupou de perguntas. Heitor nasceu de 8 meses. Daniel, pragmático como sempre, apenas assumiu que o filho era seu, concebido na noite de núpcias. Não houve celebração. Ele tratou o nascimento com a mesma formalidade com que tratava tudo na vida. É bom que tenha vindo rápido, disse olhando para o berço com indiferença. Clara, por outro lado, sentia em Heitor um milagre. O bebê tinha os traços de Gabriel, os olhos castanhos vivos, a pele levemente morena, o sorriso fácil, mesmo ainda tão pequeno. E toda vez que ela o embalava nos braços, sentia uma dor e uma alegria que se misturavam como fogo e mel. Daniel, cada vez mais ausente, evitava o filho com desculpas sobre trabalho, viagens e compromissos. Mas fazia questão de manter a fachada. Você é minha esposa, esse é o nosso filho, e nada pode mudar isso, ele disse certa vez, com um tom que soava mais como ameaça do que como promessa. Foi naquele instante que Clara entendeu. Sua prisão não tinha grades, mas tinha nome, e ela estava disposta a tudo para encontrar uma saída. Os dias na fazenda se arrastavam, como se o tempo tivesse perdido o compasso. Clara acordava cedo, como sempre, mas agora com os olhos ainda mais cansados e o coração cada vez mais distante daquela casa onde tudo parecia ter sido construído para os outros, para os vizinhos, para os funcionários, para os pais de Daniel, para os retratos pendurados com molduras caras e sorrisos fingidos. Ela cuidava de Heitor sozinha. A babá contratada era apenas para manter a aparência de luxo.
Clara fazia questão de estar presente em cada banho, cada mamada, cada soneca. Porque era nos pequenos gestos do filho que ela encontrava alívio. Heitor tinha o mesmo olhar castanho de Gabriel, mas com uma doçura que derretia qualquer dureza. Quando sorria, um lado da boca se curvava primeiro, como acontecia com Gabriel. E toda vez que isso acontecia, Clara sentia um aperto no peito que vinha com uma ternura dolorida. Gabriel ainda vivia nela, mesmo sem estar presente. Era como se uma parte dele tivesse ficado, literalmente, em seus braços. Às vezes, ao caminhar pelo pomar da fazenda, Clara fechava os olhos e lembrava do som da risada dele, das histórias inventadas que contava enquanto caminhavam juntos. O vazio da ausência de Gabriel era como uma sombra permanente. Não machucava o tempo todo, mas nunca deixava de existir. Ela pensava nele nas manhãs nubladas, nas tardes de sol, nas noites em que o vento batia nas janelas e o silêncio se tornava barulhento demais. Foi numa dessas manhãs cinzentas, enquanto preparava o leite de Heitor, que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz da família informou. O pai de Daniel e Gabriel havia falecido na madrugada. Clara sentiu o corpo estremecer. Não pelo sogro, com quem jamais teve intimidade, mas por tudo o que aquela notícia significava. Gabriel voltaria. Ela não sabia quando, nem por quanto tempo, mas ele voltaria. E com isso, toda a dor que tentou enterrar também retornaria. O passado, que ela havia vestido de silêncio, viria caminhando pela mesma estrada vermelha que um dia a fez sorrir como mulher. A volta de Gabriel aconteceu sem alarde. Um carro preto parou no terreiro da fazenda logo após o almoço, quando Clara terminava de colocar Heitor para dormir. Do quarto, pela janela entreaberta, ela viu a silhueta dele descer do veículo e andar em direção à casa principal. Mesmo de longe, reconheceu os gestos, a postura, o jeito leve e decidido de caminhar. O coração disparou de um jeito que não sentia há muito tempo. Por um momento, ficou imóvel, como se quisesse prolongar aquele instante só para confirmar que ele realmente estava ali. Gabriel havia mudado. Estava com a barba mais cerrada, os ombros ainda mais largos, o olhar carregado por uma dor amadurecida. Mas quando Clara desceu as escadas e os olhos dos dois se encontraram no hall da casa, nada parecia ter mudado. O tempo não apagara a intensidade do que viveram. Apenas a cobriu com silêncio. Nenhum dos dois falou de imediato. Ele a olhou como se estivesse conferindo que ela ainda existia, que não era uma lembrança. Ela sorriu, um sorriso tímido, frágil, cheio de emoção. Oi, Clara. A voz dele soou mais grave, mais firme, mas ainda familiar como um abraço antigo. Oi, Gabriel. O nome dele saiu como um suspiro. A conversa foi breve, superficial. Ele disse que ficaria por tempo indeterminado, que estava ali para ajudar com os assuntos da fazenda agora que o pai havia partido. Clara assentiu e não disse mais nada. À tarde, enquanto andava com Heitor nos braços pelos fundos do jardim, Clara ouviu passos se aproximando. Era Gabriel. Ele parou diante dela e seus olhos foram direto para o bebê. Ele é lindo, disse com um sorriso sincero, agachando-se para ver o menino mais de perto. Heitor, como se o reconhecesse, estendeu os bracinhos e sorriu largo. Clara congelou. O bebê tocou o rosto de Gabriel com naturalidade, como se aquela conexão estivesse escrita em alguma página invisível. Gabriel riu, encantado. Ele tem um olhar que... não sei, parece familiar. Clara segurou o filho com mais força e desviou o olhar. Ele se chama Heitor, disse baixo. Gabriel repetiu o nome, como se provasse cada sílaba na boca. O silêncio voltou a se instalar entre os dois, mas agora havia algo mais ali. Uma presença, uma verdade encoberta, prestes a emergir. Clara sabia. Não poderia manter aquele segredo por muito mais tempo. Mas como dizer? Como contar a um homem que ele era pai, sem nunca ter sido avisado? Os dias que se seguiram à chegada de Gabriel foram diferentes, mais leves, mais vibrantes, mais cheios de ruídos silenciosos.
Clara sentia o coração descompassar toda vez que o via no campo, com a camisa dobrada até os cotovelos e os cabelos bagunçados pelo vento. Ele voltava à rotina da fazenda como se nunca tivesse saído. Conversava com os peões, organizava as tarefas, tomava café no alpendre olhando para o pasto com os olhos apertados de sol. Clara, por sua vez, tentava manter a distância segura que impunha a si mesma, mas era inútil. Gabriel estava em toda parte, e mais do que isso, ele estava dentro dela. O reencontro havia aberto uma ferida que nunca cicatrizou de verdade, e cada sorriso que ele dava para Heitor era como uma punhalada doce em seu peito. O menino parecia sentir a conexão. Buscava Gabriel com os olhos, estendia os braços, ria com mais força na presença dele. E Gabriel, sem saber de nada, se deixava cativar por aquele pequeno ser que o encantava de um jeito inexplicável. Em um final de tarde, Clara o viu brincando com Heitor no gramado, fingindo ser um cavalo enquanto o bebê gargalhava montado em suas costas. A cena era simples, mas tinha a força de um terremoto. Aquela imagem, congelada em seus olhos, era tudo o que ela queria para o resto da vida. Um lar onde o riso fosse sincero, onde os abraços fossem reais, onde o amor não precisasse ser escondido. Gabriel, por sua vez, parecia lutar consigo mesmo. Evitava ficar sozinho com Clara por tempo demais. Mas, quando estavam próximos, por acaso ou não, havia uma tensão no ar, como uma tempestade prestes a se formar. Em uma dessas conversas rápidas no estábulo, ele tocou de leve o braço dela ao dizer boa noite. Foi um toque breve, mas os olhos de Clara se encheram d'água. "Você está bem?" ele perguntou sério. "Estou sobrevivendo", ela respondeu com a voz quase embargada. Gabriel não insistiu, mas no fundo sabia. Algo ainda ardia entre eles, algo nunca resolvido. E agora havia um laço invisível entre os dois, com olhos castanhos vivos e um sorriso que era o espelho do amor que jamais deveria ter sido negado. Gabriel nunca teve talento para ignorar o que sentia. E por mais que tentasse manter a razão à frente do instinto, havia algo em Heitor que o desconcertava mais a cada dia. No início, pensava ser apenas encanto. Afinal, o menino era irresistível, risonho, inteligente, afetuoso. Mas era mais do que isso. Era algo visceral. Um laço que se formava sem esforço. Uma identificação que ultrapassava o natural. Gabriel começou a notar os detalhes. Os olhos castanhos, grandes e atentos, idênticos aos que via no espelho todas as manhãs. A pele morena, o formato do queixo, o jeitinho inquieto de franzir a testa quando concentrado. Começou a refazer datas mentalmente, em silêncio. A noite com Clara, o casamento apressado, a gravidez repentina, o nascimento de 8 meses. Tudo se encaixava com uma precisão dolorosa. Ele não disse nada, nem mesmo para si, mas passou a observar cada pequeno gesto com mais intensidade. Em uma tarde qualquer, Clara deixou Heitor brincando no jardim e entrou para buscar uma manta. Gabriel, sentado sob a sombra de uma árvore, viu o menino engatinhar até ele e estender um brinquedinho de madeira. "Dá, tio Gabi." O apelido soou como um soco no peito. Ele pegou o objeto com as mãos trêmulas e olhou fixamente para o menino, que sorria com uma confiança absoluta. "Você é meu, né?" murmurou sem que ninguém escutasse. O menino riu, como se confirmasse em silêncio. Quando Clara voltou, encontrou Gabriel sentado no chão com Heitor no colo, abraçado com força incomum. "Está tudo bem?" ela perguntou. Gabriel apenas assentiu, mas seus olhos estavam marejados. Aquela noite ele caminhou sozinho pela estrada de terra que contornava os limites da fazenda, olhando para o céu escuro e ouvindo o som distante dos grilos. Pela primeira vez em um ano, seu coração doía não apenas por Clara, mas por algo maior, pela infância de um filho que talvez ele nunca tivesse vivido, pela ausência que poderia ter sido presença, e pela certeza crescente de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Quer Clara quisesse, quer não. Clara sentiu que algo havia mudado no ar.
mesmo antes de Gabriel dizer qualquer palavra. Ele a olhava diferente. Havia nos olhos dele uma pergunta silenciosa, profunda, que ainda não tinha nome, mas já pressionava o peito dela como se pedisse licença para sair. Era uma tarde comum, sem nuvens no céu. O sol lançando reflexos dourados sobre a varanda da casa. Clara estava sentada com Heitor no colo, penteando os poucos fios de cabelo do menino com os dedos. Gabriel se aproximou devagar, com as mãos nos bolsos e o semblante sério, mas não duro. Ele não parecia bravo, apenas ferido. Clara, começou com a voz baixa, como quem teme quebrar algo frágil. Posso te perguntar uma coisa? Ela ergueu os olhos com cautela, o coração já batendo mais rápido. Claro, respondeu, mesmo sabendo que não estava pronta. Gabriel sentou-se ao lado dela, observando o menino dormir. Você disse que Heitor nasceu de 8 meses, né? Clara engoliu seco, mas assentiu. E vocês se casaram mais ou menos 1 mês depois da última vez que a gente se viu. O silêncio dela foi uma confirmação. Ele suspirou com os olhos fixos na criança. Você não precisa dizer nada se não quiser. Mas eu olho para ele e é como se eu estivesse olhando para mim quando era pequeno. Clara fechou os olhos por um instante, tentando conter a onda de emoções. As palavras se acumulavam em sua garganta como pedras. Gabriel, Ela começou, mas a voz falhou. Ele a encarou, esperando, mas sem pressão. Eu só quero saber... É meu filho, Clara? A pergunta caiu como um sussurro, mas soou como um trovão. Ela sentiu o chão fugir. Olhou para Heitor, tão sereno, tão alheio à dor que vivia em volta dele. Sim, disse enfim, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Ele é seu. Gabriel fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia neles uma mistura de alívio, amor e tristeza. Por que você não me contou? Clara segurou a mão dele com força. Porque eu tive medo, medo do que Daniel faria, medo do mundo, medo de tudo, e ao mesmo tempo, eu queria proteger o nosso filho. Ele é tudo para mim, Gabriel. Tudo. Os dois ficaram ali, em silêncio, com Heitor dormindo entre eles, como um símbolo vivo de tudo que haviam perdido e de tudo que ainda poderiam reconquistar. Aquela noite caiu lenta sobre a fazenda, como se até o tempo tivesse compreendido que havia algo sagrado no silêncio entre Clara e Gabriel. Depois da revelação, não houve gritos, não houve cobranças. Apenas um entendimento profundo, como se cada um carregasse no peito a dor do outro. Gabriel não saiu de perto dela. Sentou-se ao lado, pegou a mão de Clara e a segurou com firmeza, como se dissesse que, a partir dali, ela nunca mais estaria sozinha. O ar parecia mais leve e, ao mesmo tempo, mais denso. Heitor dormia entre os dois, inocente, como um elo de carne e alma que os unia para sempre. Gabriel acariciou os cabelos do filho com uma delicadeza que fez os olhos de Clara se encherem de lágrimas. Eu perdi o primeiro passo, o primeiro dente. A primeira febre, ele murmurou com a voz embargada. Mas eu não vou perder mais nada, nem dele, nem de você. Clara apertou os lábios, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Encostou a cabeça no ombro dele, buscando o alívio que só existia naquele abraço. Eu tive tanto medo, Gabriel, medo de Daniel, medo do que ele poderia fazer com a gente. Gabriel respirou fundo. Você não precisa mais ter medo. Eu estou aqui agora e não vou sair. O sol havia desaparecido por completo e a varanda foi tomada por uma penumbra morna. As luzes da fazenda acenderam aos poucos, como vagalumes imóveis entre as sombras. Clara sentia a presença de Gabriel como uma força protetora, como se o mundo tivesse parado só para que eles pudessem se reencontrar. Não só como homem e mulher, mas como pai e mãe. Ele a olhou com ternura. Você acha que consegue me perdoar pelo tempo perdido? Ela balançou a cabeça. Não tenho que perdoar. Você não foi embora. Eu é que não te segurei. Ele tocou o rosto dela com a palma quente da mão. A gente ainda tem uma vida inteira pela frente, e se você deixar, Clara, eu quero construir tudo com você, com vocês dois.
A noite avançava e os grilos faziam seu canto lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia esperança. Uma esperança tímida, mas real. E mesmo que o caminho ainda fosse incerto, o coração dela sabia. Não importava o que viesse pela frente. Gabriel era, e sempre foi, o seu lar. Nos dias que seguiram aquela noite, Clara começou a olhar o mundo com outros olhos. A casa, onde antes via apenas paredes frias e rotinas sufocantes, passou a parecer menor, estreita demais para conter o que sentia. Era como se tivesse acordado de um longo sono, percebendo enfim que estava viva, e que viver era muito mais do que obedecer, sorrir para fotos, servir café às visitas ou andar ao lado de um homem que só existia para os outros. Com Gabriel por perto, Clara redescobriu pequenas liberdades. O direito de rir sem medo, de caminhar com o filho no colo sem precisar explicar onde estava, de existir fora da sombra de Daniel. Ainda não tinha coragem de romper com tudo, mas pela primeira vez pensava nisso com seriedade. Pensava em um futuro diferente, com amor, com dignidade. E mais do que isso, sentia que devia a verdade não só a si mesma, mas a Heitor, que agora olhava para Gabriel com uma intimidade tão natural que era impossível negar o laço que os unia. Em uma tarde nublada, enquanto Clara regava o jardim da casa, e Gabriel a observava de longe com Heitor no colo, ela caminhou até ele e disse sem rodeios: "Tem algo que você quer me contar, não é?" Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, apertando levemente o filho contra o peito. "Tem." O vento sacudiu as folhas das árvores ao redor. "É sobre o Daniel?" Ela perguntou com a voz firme. Ele assentiu. "Tem muita coisa que você não sabe. Coisas que eu guardei por respeito, por medo, por não querer te ferir mais do que você já estava. Mas eu não posso mais carregar isso sozinho." Clara o encarou. "Então me conta. Agora eu estou pronta." Gabriel respirou fundo. "Você precisa saber quem é o homem com quem você se casou." Ela sentiu um frio na espinha, mas manteve o olhar firme. Estava preparada, porque pela primeira vez em muito tempo não sentia mais que estava sozinha. Gabriel se sentou devagar no banco de madeira sob o alpendre, como se o que fosse dizer precisasse de raízes para se sustentar. Clara, com Heitor adormecido nos braços, ficou em pé diante dele, sentindo que estava prestes a ouvir uma verdade daquelas que viram o mundo de cabeça para baixo. "Foi quando a gente tinha 18 anos, começou ele, com a voz mais baixa do que o habitual. Era o último ano da escola, nossos pais estavam fora do país. Daniel resolveu fazer uma festa grande. Casa cheia, bebida demais, confusão. Gabriel passou a mão pelos cabelos como quem precisava reorganizar os pensamentos antes de continuar. Eu saí por um tempo. Fui buscar um amigo que tinha se perdido no caminho. Quando voltei, encontrei Daniel com uma garota em um dos quartos. Clara estreitou os olhos, sentindo o corpo esfriar. Ela não estava bem. Havia bebido, estava vulnerável, e ele se aproveitou disso. Ela pedia que ele parasse e tentava afastá-lo. E ele insistia. A voz de Gabriel falhou por um segundo. Quando entrei, tirei ele dali. A menina saiu correndo, assustada, e eu parti para cima dele. Nunca tinha sentido tanta raiva. No dia seguinte, ela contou o que aconteceu. A família ficou em choque, queria justiça. Mas nosso pai interveio. Fez um acordo, ofereceu apoio, colocou panos quentes em tudo. Convenceu todos a deixarem para lá. Disse que era um deslize, que jamais se repetiria. Clara não conseguiu conter a expressão de pavor. Sentou-se sem dizer uma palavra, o coração disparado e a mente cheia de estalos de lembranças antigas. Gabriel respirou fundo. Eu não consegui esquecer, nem perdoar, e desde então mantive distância. Mas com o tempo, Daniel aprendeu a esconder bem quem ele era. Foi ficando mais frio, mais calculista. Quando você apareceu, eu quis acreditar que ele tinha mudado, que ao seu lado ele poderia ser diferente. Mas não foi. Ele fez uma pausa e olhou para Clara com sinceridade absoluta. Eu não te contei antes porque não sabia como. Achei que podia te poupar, mas agora você precisa saber com quem está vivendo. Clara olhou para o filho em seus braços.
os olhos marejados. A imagem de Daniel, as ausências, os silêncios, o controle, passou a fazer sentido com uma nitidez dolorosa. Ela sabia, algo dentro dela havia despertado. E não havia mais como fingir que era só medo. Era hora de escolher, pela vida dela e pela de Heitor. Depois da conversa com Gabriel, Clara passou a enxergar cada detalhe da vida ao lado de Daniel com olhos diferentes. Era como se o véu que encobria os comportamentos dele tivesse finalmente caído. E por trás da fachada polida, do homem educado e reservado, ela agora via um controle silencioso, gestos de manipulação camuflados em gentileza, frases carregadas de autoridade disfarçada de proteção. Ela se lembrava de tantas vezes em que teve a sensação de que estava errada, exagerando, sendo sensível demais. Recordava-se das conversas interrompidas, dos olhares de censura quando ria alto, das mãos frias ao toque, da forma como ele decidia por ela sem que ela sequer percebesse. E agora tudo fazia sentido. A Clara de meses atrás teria justificado tudo isso com palavras doces. Ele só é reservado, ele só quer o melhor, ele tem um jeito diferente de demonstrar. Mas a Clara de agora sabia que havia sido reduzida dentro daquele casamento, que teve sua voz silenciada, sua identidade diluída, sua luz apagada aos poucos. Sentia no corpo o peso de cada vez que se calou por medo. E sentia também o impulso de proteger Heitor desse mesmo destino. Ver Gabriel com o filho, com aquele carinho natural, instintivo, com os olhos brilhando de amor não ensaiado, mostrava a ela o tipo de homem que um filho merece chamar de pai. Numa noite silenciosa, enquanto Heitor dormia em seu berço e Clara observava a lua cheia pela janela, tomou sua decisão. Não havia mais espaço para a dúvida. Eu vou sair daqui, sussurrou para si mesma. E dessa vez, eu não vou olhar para trás. No fundo do peito, o medo ainda estava ali, mas agora o amor era mais forte. O amor por si, pelo filho, e pelo homem que um dia ela quase perdeu, mas que o destino, de alguma forma, trouxe de volta. Na manhã seguinte, Clara acordou diferente. Havia algo novo em sua postura, um brilho discreto nos olhos, como quem finalmente encontrou uma direção. Heitor ainda dormia quando ela saiu da casa principal e caminhou até a antiga estufa da fazenda, um lugar que quase ninguém frequentava mais. Era ali que ela sabia que encontraria Gabriel, sempre cuidando das mudas de árvores nativas que mantinha como um hobby solitário. Quando o viu ajoelhado, com as mãos sujas de terra, sentiu o peito se apertar. Ele ergueu os olhos e sorriu com suavidade. — Você está bem? Perguntou. Clara não respondeu de imediato, apenas caminhou até ele, se abaixou e sussurrou. — Eu quero ir embora, Gabriel. Ele parou por um instante, processando o que ouvira. — Com o Heitor? Ele perguntou quase sem respirar. Ela assentiu. — Com o nosso filho. E com você, se ainda quiser. Os olhos dele se encheram de emoção contida. Não era hora para explosões, para beijos apaixonados ou declarações de cinema. Era hora de planos, de passos firmes. Gabriel limpou as mãos em um pano e segurou as dela com força. — Você não precisa fazer isso sozinha. Vamos sair daqui juntos, e eu vou estar com vocês em cada parte do caminho. Os dois passaram as horas seguintes conversando baixinho, como se cada palavra pudesse despertar fantasmas adormecidos. Falaram sobre documentos, sobre a parte da fazenda que pertencia à família, sobre o que seria necessário para sair sem deixar rastros. Clara não queria escândalos, não queria guerra, só queria paz. Heitor apareceu no fim da tarde, com os bracinhos abertos e os olhos sonolentos, como se já soubesse que algo estava mudando. Gabriel o pegou no colo e olhou para Clara com a certeza que ambos compartilhavam. Estava chegando a hora. E quando a hora chegasse, estariam prontos. Não havia mais espaço para medo, dúvida ou arrependimento. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentia que estava escolhendo por si. E agora não estava mais sozinha. Daniel sempre teve um instinto preciso
para perceber quando algo lhe escapava. E, ultimamente, por mais que tentasse manter as rédeas da rotina, sentia que estava perdendo o controle. Clara estava diferente, mais presente, mais firme, mais viva. E isso o incomodava. Ela já não andava com os ombros curvados, nem o olhava com aquela submissão velada que ele tão bem cultivava. Ao invés disso, olhava-o nos olhos com calma e convicção, como quem já havia se decidido, e não temia mais as consequências. Gabriel também estava mais próximo. Daniel percebia, mesmo que não tivesse provas, percebia nos silêncios compartilhados, nos sorrisos breves, no modo como Clara confiava a ele pequenos detalhes do dia. Mas o que mais inquietava Daniel era a ligação entre Gabriel e Heitor. Era natural demais, instintiva demais. O menino parecia buscar o tio com frequência, e Gabriel, por sua vez, correspondia com uma afeição quase paternal. Em uma noite abafada, durante o jantar, Daniel quebrou o silêncio com uma frase que não parecia acusatória, mas carregava espinhos invisíveis. É curioso como o Heitor tem o mesmo temperamento que o Gabriel. Até o jeito de rir é igual. Clara sentiu a espinha gelar, mas manteve a postura. Gabriel permaneceu em silêncio, mastigando devagar, mas seus olhos se cruzaram com os dela por um breve segundo. Clara respirou fundo. Talvez porque ele esteja cercado de quem o ama com verdade. A frase caiu como uma pedra no centro da mesa. Daniel sustentou o olhar dela por alguns segundos, os olhos escurecendo. Você sempre teve esse talento para palavras afiadas, Clara. Ela não respondeu. Apenas ergueu o guardanapo até os lábios e terminou de comer em silêncio. Naquela noite, Daniel não dormiu em casa, e Clara, sentada à beira da cama, embalando Heitor já adormecido, sabia que o tempo estava se esgotando. Os sinais estavam por toda parte. O olhar dele, as entrelinhas das frases, a sombra de raiva contida. Mas pela primeira vez ela não sentia pânico, sentia preparo, porque agora ela não estava mais sozinha. Foi numa noite em que os ventos pareciam mais fortes, as portas batiam sozinhas e o céu ameaçava a tempestade que tudo veio à tona. Daniel chegou mais cedo do que o habitual, o rosto mais sério que o comum. O terno ainda fechado como se tivesse saído de uma reunião importante. Clara estava na sala, brincando com Heitor no tapete, quando ele entrou. O silêncio se instalou como uma cortina espessa. Daniel ficou ali, observando por longos segundos antes de falar. Você quer me dizer alguma coisa, Clara? A pergunta veio sem expressão, mas com um tom de ameaça velada. Clara o encarou mantendo a serenidade. Depende. Você está pronto para ouvir? Ele deu um meio sorriso cínico. Tenho a impressão de que tem algo acontecendo entre você e meu irmão. Clara não recuou. Tem, sim. E tem mais. Eu sei o que você fez. Daniel franziu a testa, mas os olhos revelaram a surpresa. Do que você está falando? Ela se levantou, pegando Heitor no colo, agora dormindo. Daquela festa, da menina, de como seu pai abafou tudo para proteger você, do que você é por trás dessa sua pose de homem de família. Por um segundo, Daniel pareceu perder o chão, mas logo recompôs a máscara. Gabriel te contou, foi? Clara não respondeu. Apenas continuou. Sabe, por muito tempo eu me perguntei o que havia de errado comigo. Por que você era tão distante? Por que o casamento parecia uma prisão de vidro? Agora eu entendo. Você não sabe amar. Você só sabe controlar. Daniel se aproximou devagar, o rosto tenso, o maxilar travado. Você está jogando tudo isso fora por causa de um erro do passado? Não foi um erro. Foi um crime, e eu não vou mais ficar calada. A tensão no ar era palpável. Heitor se mexeu nos braços dela e Clara o apertou contra o peito, como uma leoa pronta para proteger o que é seu. Daniel parou a poucos passos dela, os olhos escuros, a respiração acelerada. Se você tentar me destruir, Clara, eu juro que você não vai sair ilesa. Clara não se moveu. Você já destruiu tudo. Agora só me resta reconstruir. E naquele instante,
Entre a fúria dele e a firmeza dela ficou claro. A guerra estava declarada, e o fim estava próximo. A madrugada chegou com cheiro de terra molhada e o silêncio cortante de quem aguarda o momento certo para partir. Depois do confronto com Daniel, Clara sabia. Não havia mais espaço para negociações. A sombra dele estava por toda parte. Os olhos vigilantes, os passos firmes pelos corredores, o jeito como passava as mãos no relógio de pulso quando estava prestes a perder o controle. Ela conhecia esses sinais. Sabia o que vinha depois. Não esperaria ver crescer o monstro que ele escondia sob a máscara de homem respeitável. Gabriel entrou na casa pelos fundos como combinado. Trouxe uma mochila com documentos, algum dinheiro, as roupas essenciais para Clara e Heitor. O plano era simples e silencioso. Sairiam ao amanhecer, com a caminhonete do antigo caseiro que ninguém mais usava, estacionada próxima ao curral. Clara se movia como quem pisa em vidro, cuidadosa, firme, determinada. Heitor dormia no quarto, ainda alheio à urgência que movia os pais. "Tem certeza?" Gabriel perguntou, olhando para ela com um misto de força e preocupação. "Tenho. Se eu não for agora, talvez nunca mais consiga." Ele assentiu. Não disse que estava orgulhoso nem que a admirava, apenas segurou sua mão com firmeza, como quem dizia: "Estou aqui." Eles sabiam que Daniel era imprevisível, sabiam que não podiam deixar rastros nem alarmes. O medo se escondia por trás de cada decisão. Mas havia também esperança. Clara olhou uma última vez para os retratos da parede, para a casa onde tantas mentiras foram guardadas, e sentiu um alívio estranho. Aquela não era sua casa. Nunca foi. Quando o céu começou a clarear, Clara pegou Heitor no colo, ainda sonolento, e saiu com Gabriel pela porta dos fundos. Cada passo era uma despedida, cada respiração, um renascimento. Naquele instante, ela não era mais a mulher que um dia disse sim por medo. Era mãe, era livre, e estava pronta para recomeçar, mesmo que o mundo desabasse atrás de si. Daniel acordou com o som do portão se abrindo devagar. No início, achou que fosse algum funcionário madrugando nas tarefas da fazenda. Mas, ao olhar pela janela, viu a caminhonete velha do caseiro arrancando em direção à estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira no horizonte. Seu coração acelerou. Um pressentimento lhe tomou os sentidos, como um estalo surdo dentro do peito. Clara não estava no quarto. Heitor também não. Nem um bilhete, nem uma mala. Apenas a ausência gritando em cada canto da casa. Ele desceu as escadas com fúria contida, os olhos varrendo os cômodos como um predador em busca da presa. O silêncio desta vez tinha gosto de derrota. Num rompante, pegou as chaves da caminhonete nova, ligou o motor e saiu em disparada. Clara e Gabriel seguiam por uma estrada secundária, quase sem tráfego, tentando manter a calma. O menino dormia nos braços da mãe, enquanto Gabriel olhava o retrovisor com frequência cada vez maior. "Ele vai perceber", disse Clara, a voz baixa, mas firme. "Eu sei. E quando vier, eu estarei pronto." O sol começava a subir, tingindo de laranja os campos em volta. E foi numa curva estreita que o farol do carro de Daniel apareceu ao longe, cortando o caminho como uma ameaça viva. "Ele nos encontrou", Gabriel murmurou, apertando o volante. Clara se virou no banco, protegendo o filho com o corpo. Daniel acelerava. O olhar fixo, o rosto endurecido. Era como se a máscara tivesse finalmente caído, revelando a face do desespero e da fúria. A estrada logo estreitaria. O confronto era inevitável. Gabriel parou o carro. "Fica aqui", disse a Clara, antes de descer. Daniel freou poucos metros à frente. Saiu do carro com a respiração arfante e os punhos cerrados. "Você acha que vai tirar ela de mim assim?" gritou. Gabriel se manteve firme. "Ela não é sua, Daniel. Nunca foi. E agora, você não tem mais como esconder quem realmente é." Clara desceu devagar com Heitor nos braços. "Eu não tenho mais medo de você", disse, a voz firme, como uma sentença. Daniel deu um passo à frente, mas foi contido por Gabriel. O confronto estava armado. E ali, à beira da estrada,
Entre o passado que insistia em voltar e o futuro que esperava ser construído, a verdade, enfim, se preparava para falar mais alto. O momento seguinte se desenrolou como se o tempo tivesse desacelerado. Daniel, com o rosto crispado de raiva, deu mais um passo em direção a Clara, ignorando completamente Gabriel. Seus olhos estavam turvos, como se tudo ao redor tivesse deixado de importar. Tudo, exceto o controle que ele sentia escorregar por entre os dedos. Mas antes que pudesse chegar perto, Gabriel o interceptou firme, bloqueando seu avanço. Chega, Daniel, você não vai mais encostar nela. Daniel tentou empurrá-lo, mas Gabriel o conteve com um movimento rápido, seguro, como quem já havia esperado por aquilo a vida inteira. A cena atraiu a atenção de um casal de agricultores que passava na estrada, e sem hesitar, a mulher pegou o celular e ligou para a polícia. Tem um homem ameaçando uma moça com uma criança no colo. Perto da entrada da fazenda dos Monteiro. As palavras foram rápidas, carregadas de urgência. Enquanto isso, Daniel gritava, esbravejava, jurava que tudo aquilo era uma armação. Ela me traiu. Ela arruinou a minha vida. Clara, com o Heitor apertado contra o peito, não recuou. Olhou nos olhos dele e disse com a calma de quem finalmente entende seu valor. Você fez isso sozinho, Daniel, e agora vai ter que arcar com o que fez. Quando as viaturas chegaram minutos depois, com as luzes azuis piscando contra o céu claro da manhã, Daniel já havia perdido o discurso e a postura. Foi algemado sob protestos, tentando ainda manter a aparência diante dos policiais. Gabriel prestou depoimento, relatando não só a ameaça recente, mas também pela primeira vez o que havia acontecido naquela festa de juventude, tantos anos atrás. E agora, com Clara como testemunha e a coragem como alicerce, a história ganhou corpo, nomes e peso legal. Daniel seria investigado não só pela agressão e ameaça, mas também pelo abuso encoberto no passado. E ninguém mais poderia protegê-lo. Enquanto ele era colocado no banco de trás da viatura, Clara sentiu uma lágrima escorrer. Não de medo, mas de alívio. Ela se virou para Gabriel e, com Heitor ainda nos braços, sussurrou. Acabou. Mas, no fundo, os dois sabiam. Aquilo não era um fim. Era o começo do que finalmente poderia ser chamado de vida. Daniel foi levado sob escolta para a capital mineira, onde aguardaria julgamento em uma prisão de segurança média. As acusações não deixavam mais espaço para arranjos silenciosos ou para o peso do sobrenome impedir que a justiça fosse feita. Quando a viatura cruzou o portal da estrada principal, Clara sentiu um pedaço do ar que a sufocava se dissipar, como se o nome dele, por fim, tivesse saído do caminho. Nos dias seguintes, ela, Gabriel e Heitor ficaram na casa dos pais dela. Foi um tempo de abrigo, de silêncio necessário, de refeições quentes e olhares que diziam mais do que palavras. Gabriel respeitou cada minuto da recuperação emocional de Clara, mas estava sempre ali, levando Heitor ao parque, lavando a louça com o pai dela, consertando um portão antigo que rangia há anos. Ele fazia parte da casa e, aos poucos, voltou a fazer parte do coração dela. Numa tarde de sábado, Clara estava no quintal com os pés descalços na grama molhada, os cabelos presos de qualquer jeito, quando Gabriel se aproximou, sorrindo. Estava nervoso, mas decidido. Clara, eu esperei por esse momento por tanto tempo, não para cobrar nada, mas para te dizer que eu nunca parei de te amar nem por um segundo. Ela o olhou de lado, os olhos verdes brilhando com a luz baixa do entardecer. Eu tentei seguir em frente, sabe? Achei que era o certo. Mas era com você que eu sonhava quando fechava os olhos. Era a sua voz que eu ouvia nas noites silenciosas. Gabriel sorriu, aquele sorriso fácil, tranquilo, que sempre a desarmava. Eu sei. E mesmo se você nunca me dissesse isso, eu continuaria aqui. Porque o amor que tenho por você não precisa ser correspondido para existir. Ele existe porque você existe. Clara baixou os olhos, tocada por cada palavra. Sentiu uma lágrima deslizar, mas não era de dor. Era de libertação. Eu também te amo, Gabriel. Só que agora eu posso amar sem medo.
Gabriel continuou. Clara, você sabe que eu não sou homem de fazer discurso, mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. Ela parou o que estava fazendo e o olhou com atenção. Eu não sei o que o futuro guarda, mas sei que não quero mais viver longe de você e do Heitor. E foi por isso que... Ele puxou uma chave do bolso, pequena, antiga, presa a um chaveiro de madeira com as iniciais C&G. Comprei uma fazenda. Fica a uns 40 minutos daqui num lugar calmo, bonito. Tem uma casa grande e espaçosa, um riacho nos fundos, árvores frutíferas. É o lugar onde eu imagino a gente recomeçando. Clara levou a mão à boca, surpresa. Os olhos se encheram d'água, mas não eram de medo. Você tá me pedindo para ir com você? Gabriel sorriu, aquele sorriso fácil, leve, cheio de sol. Não tô te pedindo, tô te convidando. Para viver, para amar, para sermos uma família de verdade. Ela olhou para a chave nas mãos dele e, sem pensar 2 vezes, se jogou em seus braços. Sim, 1000 vezes sim. E naquele abraço apertado, com cheiro de sabão em barra e café passado, começou o primeiro dia do resto das vidas deles. Há histórias que chegam até nós como ventos fortes, derrubando certezas e nos deixando sem chão. Mas há também aquelas que entram de mansinho, como a brisa da manhã, e aos poucos nos fazem ver que, mesmo entre os escombros, o amor pode florescer. A história de Clara e Gabriel é assim, feita de pausas dolorosas, de escolhas difíceis, de silêncios que doem mais do que gritos, mas também é feita de reencontros, de perdão e de coragem para começar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos ensina que o amor verdadeiro nem sempre vem fácil. Ele exige enfrentamento, verdade, renúncia. Exige que a gente se olhe no espelho e decida não mais se esconder. Exige que se fechem portas antigas para que janelas de luz se abram. Clara passou por noites tão escuras que muitas pessoas não teriam suportado. Gabriel enfrentou culpas e distâncias que o tempo não parecia querer curar. Mas, no fim, eles se escolheram. Não por impulso, mas por decisão. O amor deles não é de novela, cheio de glamour e fantasia. É um amor que suja os pés na terra, que passa roupa juntos, que cuida de febre do filho de madrugada, que repara os traumas com paciência. É um amor que cresce no cotidiano. E talvez por isso seja tão valioso. Que essa história te lembre que você também merece um amor assim, inteiro, sincero, leve. Um amor que te abrace depois da tempestade e diga, você não está sozinha. Porque o amor verdadeiro não é aquele que aparece quando tudo está bem, mas aquele que permanece quando tudo desmorona e mesmo assim escolhe reconstruir. Todos os dias. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também merece viver um amor verdadeiro. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam essas histórias cheias de sentimento. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade e estado do Brasil você está assistindo? Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. Vamos espalhar juntos essas emoções por todo o país. Obrigada por estar aqui e até a próxima história.